Olá, developers! Agora vamos falar de declarações. O meu coração por tigela. Vamos falar de declarações condicionais. E o primeiro a gente vai falar de if e else. Bom, como a gente viu até agora, todo o código que a gente escreveu foi executado. Mas em alguns momentos a gente vai precisar definir ali algumas regrinhas e mandar o próprio computador escolher se ele vai ou não executar aquele bloco de código. Ou então, também que o computador escolha quando ele deve executar um bloco ou outro. Vamos ver um exemplo bem simples. Aqui eu vou colocar um número, vou colocar aqui 10. Aqui para a nossa primeira condicional, ela é chamada de if, que significa basicamente se, e daí a gente passa uma condição aqui, dentro de parênteses. Depois, a gente vai abrir chaves, e daí aqui a gente escreve o que a gente quiser aqui dentro desse bloco. Ou seja, entre chaves aqui a gente vai ter um bloco de código. Eu posso colocar alguma coisa que, se essa expressão for verdadeira, ou seja, se for true, esse código aqui vai executar. Se for falso, esse código aqui não vai executar. Vamos colocar aqui, ó, eu vou dar tab para fazer a indentação que a gente chama, né? Que é para o código ficar mais legível, ficar mais fácil de entender que esse código está dentro aqui desse bloco. Porque se ele tivesse tudo aqui reto, veja que fica um pouquinho mais difícil da gente entender. Porque daí quando a gente vê esse espaço aqui, fica mais fácil de ler. E daí eu vou colocar aqui para ele imprimir alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó, o número é maior que 5. E vamos colocar aqui a expressão if se número maior que 5. Vamos executar e ele imprimiu. O número é maior que 5. Porque o número aqui é 10. Mas se o número fosse, por exemplo, 3, eu vou limpar aqui o console e veja, eu estou executando aqui e não está imprimindo. Ou seja, 3 ele não é maior que 5. É falso. Se aqui é falso, ele não entra aqui dentro do bloco do if. Então, esse código aqui ele não é executado. E a gente também pode colocar aqui uma continuação que é chamada de else, que significa senão. E veja que daí a gente vai escrever um bloco também. A gente poderia escrever uma mensagem aqui, por exemplo, o número é menor ou igual que 5. Aí veja, se eu executar, veja, ele não entrou aqui porque 3 não é maior que 5. Daí ele acabou entrando aqui no else. O número é menor ou igual a 5. Além disso, a gente também pode unir o else com outro if. Veja só, a gente poderia colocar aqui, ó, else if. Daí eu coloco aqui, se número menor que 5, e daí eu posso colocar aqui uma mensagem, por exemplo, o número é menor que 5. Agora, se o número não é maior que 5 e nem menor que 5, significa que ele é igual, né? Daí ele vai acabar entrando aqui no else, eu vou deixar a mensagem aqui, o número é igual a 5. Então veja, se a gente colocar aqui 3, o número é menor que 5. Então ele não entrou aqui, acabou entrando aqui. Vamos colocar aqui agora o número 8. O número é maior que 5, porque o 8 é maior que 5, vai entrar aqui nesse if. Agora, se eu colocar exatamente 5, ele vai ver aqui, 5 não é maior que 5, então vai vir aqui, 5 não é menor que 5, então ele vai entrar aqui no else, que é o único que sobrou. O número é igual a 5. Só quero chamar a atenção agora para um detalhe que é muito comum de iniciantes cometerem esse erro, e até já vi gente fazendo isso numa empresa em um projeto de verdade. Isso daqui é horrível, nunca faça isso. Por exemplo, você pode colocar aqui, está chovendo. Beleza, coloca true. E daí você precisa verificar se não está chovendo, né? Ou seja, negar. Então eu já vi gente fazendo aqui, eu preciso verificar se não está chovendo. Daí a pessoa coloca aqui, ó, está chovendo, daí coloca um if vazio, coloca else aqui, e daí coloca o código aqui. Não está chovendo. Ou seja, não faz sentido nenhum você escrever esse if aqui vazio se você não vai usar ele. Se você precisa da negação, lembre-se que a gente já aprendeu o operador de negação, o operador not. Então, ao invés de fazer um if vazio aqui e depois jogar o seu código no else, o que você deveria fazer
é simplesmente criar um if aqui e fazer a negação com o operador not. E pronto. A gente está verificando se não está chovendo. E ficou apenas um if, ó. Um código muito mais bonito e legível. E um outro detalhe também é que, veja, como esse aqui, essa variável, já é um valor booleano, ele vai ser true ou false, não faz sentido a gente vir aqui e comparar, por exemplo, aqui, igual a false ou igual a true. Não faz sentido, porque exatamente isso daqui já é falso, verdadeiro ou falso. Então a gente não precisa fazer comparação. Porque, por exemplo, se isso daqui é true, você pode imaginar que isso daqui é simplesmente isso daqui, certo? Eu só troquei o valor ali pelo valor da variável, certo? Então seria a mesma coisa que eu ficar verificando isso daqui. Então não faz sentido. O if ele já verifica se um valor booleano é verdadeiro ou falso. Então aqui a gente não precisa fazer essa comparação com true ou false. A gente simplesmente precisa verificar se é verdadeiro, deixa aqui a variável. Se não, a gente precisa verificar se é falso, a gente coloca o not. Ah, e não se esqueça que essa aula aqui também tem desafio de código para você fazer direto no navegador. O link para esse desafio eu vou deixar aqui na descrição.